Olá, eu sou Thaís Borman, sou casada com o Júlio César e tenho 2 filhos, o Pedro Henrique e o João Eduardo. E a minha história começa em uma cidade chamada União da Vitória, mais especificamente Colônia Guavirova, onde eu morei por muitos anos, toda a minha infância, junto com os meus pais, e eles eram chacreiros, né? Eles cuidavam de uma chácara. Eu fui criada no interior mesmo, no meio do mato. A minha primeira escola foi uma escola rural, onde era uma série, era multisserial, né? Então tinha a primeira, segunda, terceira e quarta série, todas as crianças juntas em uma só sala de aula com uma só professora. Isso mostra que, de fato, para eu poder estudar, eu precisei me esforçar muito e precisei também batalhar, sair de casa muito cedo para poder ir atrás de estudos. Então, com 13 anos de idade, eu já precisei sair dessa chácara e morar no centro da cidade com os patrões dos meus pais, para que eu pudesse cursar o que hoje a gente chama de ensino médio, na época era o colegial. E em meio às coisas da vida, né, os estudos foram vindo, fui trabalhando, fui cursar faculdade, aí conheci meu esposo, a gente se casou, teve os filhos. Eu sou formada em administração de empresas, fiz pós-graduação em gestão estratégica de marketing e negócios, outra pós-graduação em recursos humanos. Iniciei o mestrado em desenvolvimento regional, porque na época eu também fui professora universitária. E essa experiência de vida, de carreira, de profissão sempre foi no lado de empresas, né? Sempre no lado com indústrias e com o ensino superior. Até que eu tive então uma oportunidade que eu considerei assim a grande oportunidade profissional da minha vida, que foi ser contratada por uma multinacional, morando eu na região que eu morava, mas devido aos estudos, né, minha formação, eu tive essa oportunidade de entrar para uma multinacional da área de cosméticos, da qual eu trabalhei por 8 anos. Esse período foi realmente um período assim de muita dedicação ao trabalho, aquilo que custou para mim muito da minha família, dos meus filhos, né? Esse tempo de qualidade de estar em casa, presente, ficou muito a desejar. Eu viajava muito, participava de muitas reuniões e essa vida corporativa, ela acabou tendo um preço muito alto com a minha saúde. Um dia, depois de uma reunião de trabalho muito estressante, muito cansativa, eu cheguei em casa, né, ao tomar um banho, então eu travei literalmente da minha coluna e eu não conseguia mexer absolutamente nada, nem um dedinho. Eu mal conseguia falar para poder chamar por socorro, chamar meu marido para me ajudar. E isso tudo foi parar em um centro cirúrgico, então eu fui submetida a uma cirurgia na coluna, qual eu precisei colocar uma prótese no disco da minha lombar, precisei colocar 4 parafusos, e isso também Isso precisou de 2 anos e meio de afastamento e de tratamento desse trabalho, dessa multinacional. Foi quando eu vi assim a minha carreira desmoronando, né? Tudo aquilo que eu tinha me esforçado, batalhado, conquistado, indo por água abaixo. E isso já ao longo da vida, né? Já quase aos 40 anos de idade isso tudo aconteceu. Foi quando realmente é como se eu já não enxergasse mais nenhuma luz no fim do túnel. Com 40 anos de idade, vendo minha carreira se desmoronar, o que fazer da vida? Hoje, olhando para tudo e olhando para trás, eu entendo perfeitamente, né, como Deus é maravilhoso e Ele usa até as coisas ruins para nos ajudar, né? E esse período de 2 anos e meio de tratamento, eu acho que foi o período que Deus precisou para que pudesse mudar meu coração e que eu pudesse realmente entender a razão da mulher dentro de casa, cuidando dos filhos, podendo participar, né, da família. E foi aí que eu começou a despertar aquele interesse pelas coisas de casa, no sentido de cozinhar, né, de fazer bolo, coisas que eu fazia quando era menina, fazia lá na chácara. Afinal de contas, lá a gente precisava fazer qualquer coisa que quisesse comer, desde um bolo para comemoração do aniversário, nós precisávamos fazer. Então nesse período começou a ter um interesse maior, e foi quando a minha irmã me lançou um desafio. Falou: Thaís, por que você não faz algo para comer, para você trabalhar, para você vender? Mas isso me causou muita estranheza no início, até porque não era meu sonho, né? Tinha estudado tanto para de repente ficar em casa fazendo algo de comer, mas como Deus é perfeito em tudo, e foi despertando esse gosto no meu coração, e aos poucos eu comecei, e foi um desafio para mim mesma, quando eu fiz um bolo de aniversário para uma tia do meu marido,
E aí eu falei, então eu vou fazer isso, eu vou fazer um bolo, vou fazer uma foto, vou postar no Facebook, e se eu tiver encomendas, vai ser um sinal que realmente é essa área que eu devo seguir. E de fato foi assim que aconteceu, né? E para minha surpresa, choveu de encomenda. Isso era em novembro do ano de 2018, e eu tive tantos bolos até o final do ano que eu quase não venci fazer. E eu entendi isso como um sinal, então eu comecei a procurar cursos e me especializar nessa área. Mas aí eu tive outro desafio, outro problema, porque na minha região não tinha onde se especializar, onde se aperfeiçoar. Então eu tive que buscar novamente conhecimento em outras cidades. Daí lá vai a Thaís, fora de casa, viajando novamente. E aí foi mais uma fase, um período muito difícil, até de conflito em casa, porque meu marido não entendia por que eu tinha que começar a viajar de novo, sendo que nós já tínhamos sofrido muito com isso, com a minha ausência dentro de casa. Mas eu fui então buscando conhecimento e entendendo que eu poderia sim contribuir com outras mulheres que tinham situações muito parecidas comigo, que gostariam de poder ficar mais em casa e trabalhar de casa, fazer de casa uma renda extra, ou quem sabe a sua renda principal, como no meu caso, né? Uma vez que eu tive tanto sucesso com as encomendas dos bolos. Então logo comecei a migrar também para as bolachas, e minhas colegas de confeitaria, em alguns congressos que eu participei pelo Brasil, me deram esse nome tão carinhoso aí de Rainha das Bolachas, e que hoje, né, eu trago aí com bastante carinho para as minhas alunas, uma forma de chamá-las de princesas, porque essa questão, esse carinho de princesa não é só pelo fato do título de Rainha das Bolachas, não, muito pelo contrário, e sim pelo carinho, porque nós todas como mulheres somos filhas e princesas do Senhor. Então foi um período muito difícil para que eu entendesse e adaptasse e aceitasse essa condição de que ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser dona de casa, é possível conciliar com uma profissão, você estando também na sua casa, do seu cantinho, com a sua condição, tendo qualidade de vida, podendo fazer a sua família participar disso tudo. Isso tudo trazer sim renda, felicidade acima de tudo, e muito mais, né? Trazer Deus para dentro de casa, trazer a união da família com isso tudo. E cada dia que passa, Deus tem mostrado que não só é possível fazer isso, eu hoje vivo de bolachas, como também é possível disseminar isso com tantas mulheres. Mostrar para as mulheres que sim, que é possível termos uma participação financeira em casa, ou então sustentar o nosso lar, estando em casa, presente na vida dos filhos, podendo distribuir felicidade em forma de bolachas, em forma da confeitaria, né? A confeitaria em si, desmistificando isso tudo, porque eu tive muito preconceito quando entrei na confeitaria. Muitas confeiteiras já que estavam há anos na confeitaria demonstravam como se eu tivesse que passar também por tantos anos para atingir um nível de sucesso ou um estágio de retorno financeiro. E isso não é verdade. Então eu quero falar para você que é possível você já ter lucro na sua primeira receita, quando você segue um caminho reto, quando você segue um caminho certo que vem facilitar o teu dia a dia. Então hoje o meu grande propósito de vida não só é ensinar a confeitaria de uma forma muito simples, mas sim o meu propósito de vida é mostrar para as mulheres que é possível, através da confeitaria, de uma forma totalmente simples e descomplicada, adaptada para o nosso dia a dia, para nós mulheres comuns que somos mães, donas de casa, trazer isso de uma forma lucrativa e rentável, que você pode sim conciliar uma vida feliz com uma vida próspera. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus por estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história com você e podendo trazer essa oportunidade para que você também possa ser feliz com a confeitaria, podendo trabalhar aí do conforto da sua casa e participando da sua família. Então meu desejo é que Deus possa abençoar e prosperar ricamente a sua vida. Um beijo grande no coração e Deus te abençoe.